Na verdade, a inteligência artificial, ela tomou gás, como se diz assim, a partir do começo do século, né? Patrocínio, BSPA, Sebrae. Apoio, Prefeitura de Fortaleza. Olá, está começando mais um Cenários. Depois de um período marcado por grandes expectativas e inúmeras experiências, a inteligência artificial entrou em uma nova fase, a da aplicação prática e da geração de resultados concretos. Mas o impacto dessa transformação não será igual para todos. Empresas, profissionais e até países avançam em velocidades diferentes, criando novas oportunidades, mas também novos desafios econômicos e sociais. E para compreender como a inteligência artificial está transformando a economia real, recebemos aqui hoje o Mauro Oliveira, professor do IFCE e ex-secretário nacional de telecomunicações. Tudo bom, Mauro? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bom, Kelly? Eu queria agradecer a você esse convite honroso, seu e do Marcos André, né, nosso amigo aí de grandes batalhas no Iracema Digital. Muito bem. Mauro, o que é que mudou na percepção das empresas sobre inteligência artificial nos últimos anos? Kelly, você fez aí um comentário muito oportuno na abertura dessa nossa conversa, que eu queria fazer algumas pontuações. Na verdade, a inteligência artificial, ela tomou gás, como se diz assim, a partir do começo do século, né? Eu lembro bem, acho que todo mundo lembra, que em 97, o Kasparov perdia para o Deep Blue, que era o famoso computador da IBM. Isso chocou o mundo, né? Uma máquina ganhar do ser humano. E se a gente analisar esse referencial, a gente percebe que hoje a inteligência artificial ela é uma coisa muito diferente daquela. E por que eu estou falando isso? Porque você pontuou, né, que ela está chegando para valer e que está mexendo. É muito importante, eu já parabenizo a iniciativa de estar trazendo esse tema. É muito importante que haja essa compreensão. Eu tenho dito em meus artigos, em minhas palestras, eu tenho dito que é uma pena que não haja essa compreensão por parte da sociedade, das universidades e, às vezes, nem do empresariado. Nós temos aí essa evolução que eu citei do Kasparov em 97, que era uma inteligência artificial bem simples. No começo do século aparece o Watson, da IBM, resolvendo uma série de coisas cognitivas. Era a inteligência artificial cognitiva, né? Mas olha, em 2022 para 2023, acontece uma doideira, que é a chegada da IA generativa. Essa IA que a gente está já se acostumando a usar, mas que em 2023, eu lembro bem, no início de janeiro, quando a OpenAI lança o ChatGPT, foram 100 milhões de usuários em 2-3 semanas. E existe uma diferença entre adotar ferramentas de inteligência artificial e realmente transformar o negócio por meio delas? Olha, sim, a resposta é sim, mas existe uma questão de fundo que eu queria, se me permitir, explicar. Sim, por favor. Eu falei dessa revolução que acontece agora em 2023. Rigorosamente, ela começou em 2017, porque essa arquitetura chamada Transformer, ela foi criada, por sinal, pela Google em 2017, mas nem eles, nem eles perceberam que eles tinham criado o que eu chamei uma doideira, né? Essa nova inteligência artificial, e aí você foi muito feliz quando você falou, ela é a primeira vez que a IA chega na mão das pessoas comuns. Até então a IA era privativa de empresas, né? Sejam de grandes empresas de tecnologia, né? Grandes empresas, governo, grandes conglomerados. Mas o ChatGPT, que foi o primeiro, né, e seus similares, né? Agora o Claude, o Cloud, como queiram, o Gemini, todos eles aí, eles têm uma raiz comum. E a compreensão dessa mudança eu acho fundamental, por isso que eu digo que é muito oportuno esse tema vir à tona. Não basta só usar as ferramentas. O grande alerta que eu já aproveito para dar aqui para o... Né, o espectador da gente. Para quem está nos assistindo. Para quem está nos assistindo, é muito importante você não só usar as ferramentas, mas entender que nós estamos diante de uma coisa nova, e essa compreensão dessa coisa nova, que se houver oportunidade nós vamos explicar aqui, ela pode afetar o destino de uma empresa. Para o bem ou para o mal, né? Para o bem e para o mal, e eu posso até já dar um exemplo para a pessoa escolher se é para o bem ou para o mal. Até bem pouco tempo, né, eu lembro bem que em 2020, né, eu
convenci a então governadora, a nossa professora Isolda Sela, a nós criarmos o Ser Jovem, que era um programa de formação de 100 mil programadores. Olha só, eu falei 2020, né? 2023 eu não faria essa proposta, porque acontece, quando eu falei que é uma doideira, olha se não é uma doideira. Enquanto o programador era a grande jogada, né, antes do ChatGPT, essa revolução da IA generativa acontecer, de repente hoje você está vendo as Big Techs demitindo os programadores. E por que é uma doideira? Porque é inimaginável. Olha, eu sou da área, né? E eu vou propor para a governadora Isolda esse projeto, né? A gente não imaginava que ia acontecer essa revolução. Então, nós estamos pouco tempo, né? 3 anos só. Mas é isso que eu estou dizendo, que é importante as empresas compreenderem a importância do programa, dessa nossa conversa, porque não basta só, né, se a empresa quiser ter sucesso agora no futuro, nesse futuro até 2030, onde muitos cientistas, né, já consideram que é um divisor de águas, né? 2030 nós vamos ter aí essa escalada, porque esse é que é o grande problema. Nós temos aí algo que eu arrisco dizer, que eu já disse isso várias vezes, então vou dizer de novo, essa revolução é muito mais impactante do que a revolução industrial. Não vale, não é um ato de descuido quando as pessoas usam toda a lógica da revolução industrial para querer explicar o que vai acontecer agora. Não é a mesma coisa. A IA está crescendo de maneira vertiginosa e essa falta de compreensão dos governos, das universidades, da sociedade em geral, isso não é bom para o Brasil. Então, aproveitando aqui a nossa conversa, quem está nos assistindo, olha só, é importante querer saber exatamente o impacto que essa IA generativa, né? Não basta só olhar para o ChatGPT e ver e ficar admirado. Ele respondeu, parece um ser humano. Isso não é suficiente. O conhecimento disso te leva a você criar perspectiva do que pode acontecer. E essa perspectiva do que pode acontecer pode ser o diferencial de uma empresa. É verdade. E, no caso, alguns setores, né, já apresentam ganhos expressivos de produtividade e também novas oportunidades de receita a partir do uso estratégico da inteligência artificial. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente que setores são esses que estão liderando a adoção de inteligência artificial aqui no Brasil e estão conseguindo, a partir da inteligência artificial, ter novas oportunidades de ganhos de receita e de produtividade. Se você pegar bem a questão a tecnologia, ela sempre foi um fator de crescimento das empresas, né? Então, não é nada novo, né, que essa nova tecnologia ela chegue aí, como aconteceu, vamos lá, com a chegada da máquina de escrever. A máquina de escrever foi uma revolução. Foi. Eu ainda tenho aquela minha Olivetti lá em casa, né? Aliás, eu tenho um curso de datilografia, né? Minha mãe também fez. Você certamente não tem. Mas olha só, não precisa. Tá certo. Não é para dizer que a tecnologia sempre foi... Essa sua frase, ela vale para a tecnologia. O que a gente precisa, né, levar em consideração agora é que nós temos algo disruptivo. Essa disrupção que eu falava anteriormente, que a sociedade não compreendeu, é que ela precisa ser entendida pelas empresas. Então, a IA que chegou, a IA que estava vindo no começo do século, com a história do Watson que eu falei, ela já começou a assustar. A gente ouviu falar aquelas histórias de que vai ter aí os humanoides, né, substituindo o homem, então essas histórias sempre aconteceram. Mas de repente a gente tem algo que começa a assustar, inclusive alguns cientistas, né? Hoje nós temos uma divisão muito clara de cientistas na chamada IA geral. Nós estamos na época da IA generativa, que é do ChatGPT. A IA geral é aquela IA em que você vai ter a máquina com a cognição parecida com a humana. Na hora que eu digo isso, é claro que você tem essa divisão entre os pesquisadores e observadores. Alguns acham que isso jamais vai acontecer. O Nicoleles, o famoso professor Nicoleles, é um desses que defende por razões biológicas e neurosociais que ele tem lá. Mas nós temos outra linha, né? Como, por exemplo, o Prêmio Nobel de Física 2024, ele acha que isso vai acontecer. E estão colocando 2030, daqui a 4 anos. Nós estamos diante aí de uma ruptura, e essa ruptura ela
vai afetar toda a sociedade brasileira e as empresas que compreenderem rapidamente são as empresas que vão se beneficiar. Objetivamente, você perguntou quais eram as áreas, né, que tem mais. Bom, na verdade, eu vou te dar uma resposta, talvez assim, um pouco frustrante. Não dá para você exatamente fazer um mapeamento como antigamente. Antigamente você mapeava quem é que vai ganhar, quem é que vai deixar de ganhar, porque você tinha um avanço tecnológico relativamente assim previsível, né? Mas essa loucura que está acontecendo, todo dia ferramentas novas acontecendo, né? Por exemplo, eu acho que todos aqui ouviram falar do tal do notebook LM, que é um software. Sim. Olha, é encantador do ponto de vista, né? Então essa parte de automação, né? Essa parte de automação de você ter os agentes inteligentes, né? Se a garotada que estiver assistindo aqui essa nossa conversa, lá vai a minha dica, né? Agentes inteligentes, porque os agentes inteligentes, com certeza, eles automatizam tarefas, e essa automação de tarefas, de um lado, tem os aspectos de impacto social, como desemprego, né? Que é um assunto que merece até uma conversa especial, mas você tem, do outro lado, algo que era impensável até 2 anos, né? Esse negócio está acontecendo com o ChatGPT, de você ter uma máquina que se comporta muito parecido com o ser humano, porque ele vetorizou, usando aqui o termo mais matemático, mas todo o conhecimento humano, ele foi vetorizado, ele foi transformado em números, em vetores, e é por isso que na hora que você digita qualquer coisa no ChatGPT, é como eu digo para os meus alunos, é como se a máquina estivesse chamando a turma. Turma, vem cá, turma de quê? Depende se você vai numa área tal ou numa área tal, ele chama a turma de uma área tal ou da área tal. E se você fizer um bom prompt, né, que é a linguagem de comunicação, a nova linguagem de comunicação, ele chama a turma mais especializada. Então, é um fenômeno que precisa ser compreendido, não como uma coisa assim engraçada, mas como o impacto que isso vai ter, já está tendo, né, na sociedade e na nossa qualidade de vida. Com certeza. Isso é muito importante. Aliás, abrindo só um parênteses antes que eu esqueça, essa razão que eu falei da vetorização, que é você transformar tudo que existe na internet, nas bibliotecas, em números, essa é a razão pela qual os data centers de inteligência artificial são insaciáveis em energia. E, no caso, eu só acredito que o Brasil ele tem condições de se tornar protagonista em algumas aplicações de inteligência artificial? Olha, eu vou te contar, se você não fizesse essa pergunta, eu ia pedir para você fazer. Parabéns pela pergunta, porque eu acabei de escrever um artigo, foi publicado recentemente, em que eu falo da Terrabras, né? A Terrabras, já dá, pelo seu sorriso, já vi que você percebeu, eu estou falando da questão das terras raras, né? Que é a base dessa nova revolução que está acontecendo. Eu digo que o Brasil, e é o mote do meu próximo artigo, eu digo que o Brasil está vivendo uma oportunidade histórica que eu não posso aceitar que os nossos futuros governantes, quem quer que sejam eles aí, né, estamos perto de eleição, eles não podem fazer essa maldade com o país, que é não aproveitar essa oportunidade. O Brasil tem 2 grandes oportunidades dele deslanchar uma terras raras, que eu falei, é um assunto que não é objeto da nossa conversa, mas é bom registrar, e a outra é a parte de inteligência artificial. A gente não pode continuar do jeito que está, tocando a inteligência artificial como uma coisa secundária. Importante, mas e daí? Não pode ser assim, né? Na verdade, eu diria que... Sabe o que é o exemplo do Brasil de inteligência artificial? O Piauí. O governador do Piauí disse, sabe o quê? Que a China estava imitando o Piauí, eu vou explicar por quê. Pois tá aí. Porque, não, parece brincadeira, mas o Rafael, que é o governador do Piauí, ele disse o seguinte, olha, antes da China colocar inteligência artificial na educação primária, o Piauí já tinha feito antes. Bom, o que importa é o seguinte, realmente o Piauí, há 2 anos que ele fala em soberania digital, em ter uma IA soberana, esse conceito, né, o Brasil precisava escutar o Piauí. Nós estamos muito atrasados, mas eu digo, né, com conhecimento de causa, né, que eu sou da área, ainda dá tempo. Mas se nós não reagirmos, por isso que eu parabenizo essa iniciativa desse programa, se nós não reagirmos, vai chegar um momento que não dá mais tempo. Então o Brasil tem 2 oportunidades, né, você sabe que, voltando a falar aqui de terras raras,
o Brasil, depois da China, é a maior reserva mundial de terras raras. Isso mostra, e eu já ouvi o presidente, inclusive, falando isso, a gente não pode estar agora exportando para estar importando a coisa que já vem com valor agregado, né? A gente tem que aprender a fazer, né? Olha, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nesse colonialismo, né? Que aliás, se você me permite, né? Sim, claro. Esse meu livro aqui foi lançado, aliás, a capa é da minha neta, eu prometi a ela que sempre que eu apresentar o livro, isso aqui é da Laís, tá certo? Ok? A minha neta. E esse livro, né, Soberania Digital, tá lindo, tá, essa capa? Tá, sim. Soberania Digital, Colonização e Letramento. Na verdade, foi escrito ano passado, mas ele está muito atual porque eu considero que nós vivemos um processo de colonização. E esse processo de colonização consiste exatamente em não aproveitar as oportunidades que você está me perguntando. Essa não capacidade de perceber que a IA é uma grande oportunidade, isso é um traço do colonialismo. Entendi. E no caso, a gente sabe que ela é uma grande oportunidade que a gente tem que aproveitar, mas será que essa inteligência artificial, esse uso de inteligência artificial, ele não aumenta o risco de desigualdades entre grandes empresas, pequenos negócios, até desigualdade social também? Tudo isso é verdade, você acabou de falar. Agora, a pergunta é a seguinte, e se nós não nos interessarmos por isso? Tudo isso que você falou, essa desigualdade, essas coisas todas, elas vão ficar num patamar mais inferior. Por quê? Porque alguém vai pegar as rédeas. E esse alguém que pega as rédeas é um data center que se instala no Ceará sem a gente saber quais são as contrapartidas. Digamos assim, são as ferramentas. Todos nós, olha só, não sei se você já fez essa conta. Todas as pessoas que eu conheço, né, elas pagam entre 100 a 500 reais por mês para viver na vida digital. Google Drive, Netflix, pacote Office, vai somando. Os streamings em geral, inteligência artificial, o eu armazenamento. Pergunto, quem é que está dominando isso? Não são as Big Techs? Então, o que é que eu quero dizer? Independente do impacto que a IA possa ter ou não, que está tendo e vai cada vez piorar. Vai aumentar, né? Vai aumentar? Eu digo piorar porque eu estou muito preocupado com as questões sociais realmente que você colocou. Mas não, eu falo piorar porque eu não vejo a sociedade brasileira reagindo. Ela está vivendo como se isso fosse uma coisa normal e os nossos líderes não perceberam, em especial a universidade, não perceberam que nós estamos diante de um alerta que precisaria, de um lado, ter a oportunidade, porque senão as Big Techs, né, elas vão entrar em todas as áreas que a gente hoje ainda faz alguma coisa. Daqui a pouco a gente não está fazendo nada, sabe por quê? Porque começam a aparecer plataformas que fazem melhor e mais rápido o que a gente está fazendo. Eu citei há pouco, né, que as Big Techs estão demitindo programadores porque, de repente, a IA começa a fazer aqueles programas, eu não falo todos, mas uma parte daqueles programas mais clássicos, ela já faz. Então, é urgentíssimo. Esse país tem uma oportunidade histórica de ou ele botar o carro dele na pista, ou ele ficar trancado na arquibancada vendo, né, as Big Techs desfilarem neste festival de tecnologia liderado pela IA. E a inteligência artificial ela está deixando de ser apenas uma ferramenta operacional e está passando a influenciar estratégias de crescimento, inovação e posicionamento competitivo. Então, eu pergunto para você, Mauro, quais competências serão mais valiosas na economia impulsionada pela inteligência artificial? E aqui eu não estou falando só da empresa em si, eu quero falar também da questão do mercado de trabalho, o que é que o profissional também ele vai precisar ter para ele ser, como é que eu posso colocar aqui? Para ele ser visto. Olha, excelente pergunta. É outra pergunta que se você não tivesse feito, eu ia pedir para você fazer. Eu tenho 50 anos que eu dou aula para jovens, né? Coisa que eu adoro e continuo fazendo. E eu digo para os meus alunos hoje um pouco dessa nossa conversa que nós estamos tendo aqui. E a minha grande preocupação, né, tem a ver com a tua pergunta. Qual é o profissional que nós estamos formando, né, à medida que ele tem que ser formado tendo em vista também que tem um mercado que vai contratá-lo ou não é verdade? E aí, me preocupa muito, né? E eu tenho dito o seguinte, quem foi esse cara que tirou filosofia da educação? É impressionante como a gente precisa tanto agora
de uma formação que foi colocada de lado. Então, nesse momento, lembra que eu falei do prompt? Sim. Prompt não é uma profissão que vai ter? Sim. Então, quanto mais assim, eclético for o jovem na sua formação, melhor vai ser o prompt dele. E para você ser eclético, você teria que ter o quê? Você teria que ter uma formação, volto a dizer, quem foi esse danado que eu queria colocar de castigo, que tirou artes, né, da formação. Olha, eu lembro que no meu curso de engenharia, eu não tive nenhum contato com nenhum filósofo, não tinha a cadeira de filosofia desapareceu. Então eu diria que as empresas, né, deveriam se preocupar fortemente com uma formação mais eclética, né, dos seus profissionais. Esse mundo que está vindo aí, que é cheio de ponto de interrogação, não tem lugar para o nerd. Aquele nerd que sabia tudo de Python, de alguma coisa de hardware, esse cara, ele não tem mais espaço para ele. Eu mesmo tento praticar isso lá no IFCE. Minha aula toda, os alunos, então, estão falando, estão participando, estão treinando a comunicação. Então, você perguntou quais são os skills, né? Vamos lá. Sim. Comunicação, não é? Os hard skills e soft skills. Eu faço pitch. Toda aula minha, os alunos fazem o famoso pitch, aquela história do elevador de 1 minuto que você tem para vender uma ideia. Uhum. Né? Aliás, essa história de ter aula dinâmica tem muito a ver com o seguinte, tem uma geração aí, né, que é diferente da geração dos professores. Tem uma linguagem dessa geração que os professores não entendem. Quer ver um exemplo? Aquele filme que fez sucesso, aquela série chamada Adolescência, eu ouvi falar, né? Sim. Olha, devia ser obrigatória, porque ela mostra, eu acho que é inglesa, é uma série inglesa, que mostra a origem agora. Mostra um garoto que assassina o colega. Sim. E no processo de entendimento do que aconteceu, percebe-se que a geração da meninada, eles não conseguiam entender o que estavam acontecendo nas redes sociais, porque é outro mundo. Então, diante desse outro mundo, que a universidade não percebeu, que a escola não percebeu, era a oportunidade dessa virada que o Brasil deveria dar. Ela deveria começar pela educação, porque é na educação clássica e na educação profissional que a gente chega no mercado, né? Uhum. Ok? E a gente tem que entender também os profissionais que estão sendo formados, né? O que é que está sendo ensinado e o que é que o mercado pede. Né? Que às vezes a gente vê que, às vezes, dependendo do curso, difere um pouco. Às vezes a gente está aprendendo uma coisa na faculdade, quando o mercado de trabalho ele pede outro. Não, eu acho nesse ponto que eu vou repetir o que eu já tenho dito nas outras entrevistas que eu dei, nos meus artigos, nas minhas palestras. Acho que a universidade está perdida. A universidade, infelizmente, nós temos aí grandes pesquisadores, nós temos aí grandes projetos, mas nós temos uma universidade calada, que não está envolvida nas discussões importantes. Eu falei aqui terras raras e inteligência artificial, que data deveriam. center. Eu não ouço essas discussões que era para estar fervilhando dentro da universidade. Os jovens precisavam estar sabendo dessa conversa que nós estamos tendo, que tem um mercado aí cheio de ponto de interrogação. Não. Os jovens... Você acha que nesses últimos 3 anos, 2023 para cá, meu Deus, são 3 anos. Nesses 3, 4 anos, essa mudança abrupta que houve com a IA generativa, proporcionada pelo ChatGPT, essa mudança violenta que houve nas redes sociais, nas relações com que o jovem usa as redes sociais, você acha que a universidade mudou na mesma velocidade? Não. Ela continuou dando aula da mesma forma, ela continuou educando da mesma forma, e isso é preocupante. E ainda tem um agravante nessa história, né? Nós temos aí jovens, eu até uso nas minhas palestras uma regra de cálculo. Regra de cálculo era uma pena, eu sempre ando com a minha, mas esqueci dentro do carro. Ela era uma ferramenta que todo o cálculo era feito com essa réguazinha, né? E depois entrou a máquina de calcular, daqui a pouco entraram os computadores e hoje nós temos o ChatGPT. Bom, eu estou muito preocupado com qual é o adjetivo que eu poderia usar, né? Eu usava a jumentalização da cognição, mas em homenagem ao jumento, eu não vou mais usar essa palavra.
Mas é preocupante como a cognição dos nossos jovens está sendo aniquilada com o ChatGPT. O que é que eu quero dizer com isso? Se antes a gente ia atrás de um livro para ler na biblioteca, procurar o Aurélio, lembra que a gente ia atrás do Aurélio? Né? Sim, eu tive muitos dicionários. Pois então, mas agora, o que é que acontece? Quando o jovem tem qualquer dúvida, ChatGPT. e ao fazer isso, ele está aniquilando um processo lógico, um processo de raciocínio lógico que está sendo aniquilado. Essa é a maior preocupação que eu tenho hoje em termos de educador. É não ver a sociedade fazer nada, nem tomar conhecimento, ou nem discutir esse assunto, quando isso aí é preocupante. Você imagina, eu nem falo das escolas que tem um laboratório, que tem algum recurso, mas a grande maioria que está na escola pública, os jovens estão sendo formados com o ChatGPT, aniquilando esse processo de desenvolvimento do raciocínio lógico. Isso é extremamente preocupante e isso é algo que afeta, sabe o quê? O nosso assunto aqui. Porque esse jovem vai trabalhar e ele vai chegar no mercado de trabalho sem ter aquilo que precisa, que faz o diferencial de qualquer empresa, que é a capacidade de inovar. Esse aniquilamento do raciocínio lógico, ele é exatamente o contraponto da inovação. Se você perguntar o antônimo da inovação, porque inovar é criar, né? É criar soluções. Né? É verdade. E saindo um pouco do assunto aqui das universidades e partindo para a questão empresarial. Mauro, como que os líderes, né, como os CEOs, os gestores, né, de empresas, como é que eles devem se preparar para esse novo momento da inteligência artificial? Se eu fosse CEO de qualquer empresa, né, a primeira coisa que eu fazia era o letramento da empresa. O letramento seria exatamente esse papo que nós estamos tendo aqui. Primeiro, mandava assistir 3, 4 vezes esse nosso programa. Até decorar. Opa, gostei da palavra decorar, porque exatamente existe um físico famoso chamado Richard Feynman, fantástico esse cara, em 1960 ele já dizia, e eu estou usando o método Richard Feynman na minha sala de aula, exatamente a ideia é não decorar, né? Porque o que está acontecendo, quando o jovem tem uma dúvida que ele vai lá no ChatGPT, o máximo que ele faz é decorar, já que ele não desenvolveu o raciocínio lógico. Então a ideia, foi muito bom você ter dito isso, para dizer o seguinte, não, o que precisa é a conscientização. Então se eu tivesse 10, 15, 20, 30, 50 empregados, supondo que a empresa é resultado do trabalho coletivo dos seus funcionários, a primeira coisa é fazer o letramento, que não é, atenção, hein? Quando se fala letramento, muita gente pensa que é só ter habilidade em usar ferramentas. Não. É essa compreensão não só das ferramentas, que é importante, mas até nesse processo de colonização, que nós temos, por exemplo, um país como o nosso, que tem um Pix, um país que ficou famoso pelas suas urnas eletrônicas. Esse país tem, com certeza, competência para estar desenvolvendo grande parte daquilo que a gente hoje importa. O que falta é uma política para que essa coisa aconteça de novo. Eu até, quando eu falei a história da Terrabras, que foi um termo que eu inventei, porque eu digo, porque na verdade nós precisamos ter essa mística que teve. Olha, pessoal, o Brasil fabrica, é o terceiro fabricante de avião no mundo. Ó. Olha só, um negócio desse precisa ser compreendido, e eu acho que uma conversa como essa tem que estar na conversa do CEO com os seus funcionários, para eles entenderem que nós não somos obrigados a ser dependentes tecnológicos a vida toda. Nós não somos dependentes no avião. A Petrobras faz pesquisa em profundidade, lá no pré-sal, que ninguém no mundo faz. Então esse país pode, mas esse país ele precisa então retomar essa coragem da gente ousar, como tem aí essas pitadas que eu falei, né? Você vê a história do Pix, que mexeu com o presidente da maior potência do mundo, e que diz uma bobagem. Eu até digo nas minhas entrevistas, se ele tivesse dito isso na Praça do Ferreira, ele teria levado aquela vaia cearense. Olha, como é que a pessoa diz, você não pode desenvolver o Pix porque está atrapalhando o lucro dos meus cartões de crédito? Isso é de uma idiotice, né, grande, porque
é exatamente isso. Eu quero que vocês continuem sendo colonizados, dependentes. É de uma aberração. E, no entanto, o que é que me escandalizou? O que me escandalizou foi que a sociedade brasileira não ficou escandalizada. Aceitou isso como se fosse... olha, jamais diria... O Trump jamais diria isso com um país europeu. Ele faz isso com a América Latina porque a visão que ele tem nossa é de quintal tecnológico. E, Mauro, como que você imagina a economia daqui a 10 anos em função dessa transformação? Essa resposta é fácil e rápida. Não sei. Não sei, digo mais. Olha, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós estamos em 2026, né? 2026. Olha, 2030. 2030 é um ano de ruptura de muita coisa, segundo os especialistas, né? Eu até que nem sou, eu não sou futurista, eu sou um pesquisador, aí, uso IA em saúde, coisa e tal, mas leio, né? E eu diria que ninguém sabe, quem estiver fazendo qualquer previsão para daqui a 10 anos, está chutando. Nós entramos no que eu estou chamando de doidice, né? Quer ver uma doidice? Essa história de data center, de inteligência artificial, que é a diferença de data center. Data center é uma coisa indispensável, coisa e tal, que já existia. Mas esse de IA, até nós, que somos da pesquisadora da área, nós estamos surpresos. A gente não sabia que esses bichos iam ser, sabe o quê? Comedores de energia. E aí... E bebedores de água? Bebedores de água. Mas a água não é um problema tão sério, mas a energia é. Sabe por quê? Porque não há condição no mundo, não estou falando do Ceará nem do Brasil não, hein? No mundo não há condição do mundo, planeta Terra, gerar energia suficiente para atender a demanda da IA. Não há. Inclusive, se você pegar reportagens americanas, todo estado americano onde tem data center, a energia aumentou de 30% a 40%. Há protestos, ninguém querendo que ela se instale. Ou seja, de repente a IA que, de certa forma, está causando esse impacto, essa coisa toda. Que né? Solucionar os problemas do mundo. Mas ela vai cobrar um preço na nossa alto. Qualidade de vida. Eu até digo das minhas palestras a seguinte frase: mãe, eu posso tomar banho de água quente? Aí a mãe responde: Joãozinho, pode. Agora, se você tomar banho com água quente, você não vai usar o chat GPT à tarde. Parece uma piada? Não, mas é verdade. A mesma energia que alimenta a água quente é a energia que alimenta o data center de ar. Então, eu não estou falando do data center de ar do Ceará, que é um caso à parte, né? Nós temos energia sobrando e tal. Estou falando no mundo todo, isso é um problema. E, evidentemente, que os americanos, quando eles têm esse problema lá, eles procuram o sul, né? O sul global, onde a compreensão, né, da problemática é menor, para se instalar. E aí a gente precisa ter, outra maturidade que o Brasil precisa ter. Sim. A gente tem que fazer, sabe o quê? Cobrar caro. Cobrar caro. Essa que é a grande... É o que eu sugiro aqui nesse livro. Não podemos dar uma de abestado. O Brasil não pode dar uma de abestado. Ele precisa ter essa compreensão, esse letramento. Se os políticos tinham que ter letramento digital, para eles entenderem o que é que está em jogo. É o futuro dos nossos netos, dos nossos filhos que está em jogo. É verdade. E, Mauro, a gente está chegando ao final aqui dos cenários. Estava tão bom. Então, eu gostaria de convidar você para fazer suas considerações finais sobre esse tema tão importante aqui para a gente e que você falou tantas coisas relevantes aqui. Então, gostaria de convidar para você fazer suas considerações finais. Primeira consideração é pedir para você me chamar de novo, certo? Chamo. Na hora. Não, eu quero dizer, eu mandei dizer que eu gostei muito das suas perguntas. Você sabe que você é nosso parceiro aqui na 3 e a gente fica muito feliz toda vez que você participa do cenário. Inclusive, aproveita e diz para o nosso amigo Marcos André que ele está me devendo um Malbec, viu? Viu? Um Malbec que eu vou cobrar dele. Mas olha só, eu queria aproveitar, primeiro realmente agradecer o convite, dizer que é importante que vocês chamem outras pessoas para poder mostrar as visões, né? É uma grande contribuição que vocês estão dando para a sociedade num tema que precisa de pessoas responsáveis, né? O que é que eu chamo de pessoas responsáveis? Porque tem muita gente que fala sem conhecimento de causa. Só porque é um tema palpitante, lá vem uma pessoa de outra área que não lê, que não... Isso é um desserviço. É um desserviço que eu já vi ano passado, pessoas que vêm lá de fora do Sul Maravilha dizer aqui
que o problema do emprego vai ser resolvido da forma que foi feito na Revolução Industrial, o que não é verdade, né? Então, mas eu queria aproveitar e pedir permissão para falar da caravana Claro. LF. Pode falar. LF é um professor que eu tive, né, que se tivesse vivo, partiu sem a nossa autorização há uns 8 anos, ele estaria fazendo o que eu estou fazendo. Então eu estou fazendo isso motivado por esse professor que eu tive. Eu já passei em 30 universidades no Brasil, né, de março para cá. Já estou agendado para passar em mais 10, né, estou recebendo convites. E o que é que eu faço, o que é que eu digo nessas palestras? Inclusive, recebi agora um convite honroso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Né? O que é que eu digo lá? O que nós estamos conversando aqui. Então, essa nossa conversa, eu tenho tido, eu falei, já passei em 30 universidades, eu vou passar em mais 10 até agosto, e essa caravana, ela tornou-se para mim um propósito, me deixa feliz, né? Assim, entendeu? Então, eu tenho aquele sentimento, lembra aquela história do camarada que está falando, e o cara pergunta, o que é que está fazendo? E o cara diz, não sei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou falando, estou reclamando, né? Reclamo da universidade porque acredito nela, né? Não reclamo dos políticos porque eu não acredito neles. Num congresso que foi eleito o pior congresso, né, da República. Não, mas eu sei que tem alguns políticos aí que são a salvação da lavoura, né? Mas é para dizer que essa caravana, né, onde eu lanço esse meu livro toda vez que eu vou lá, representa-se um grito, né, que eu espero que não seja no deserto. Na verdade, não tem sido. Onde eu tenho passado, você percebe que as pessoas que assistem a palestra, que é muito parecido com a nossa conversa, é uma pena que por aí não tenha pessoas tão inteligentes como você para fazer as perguntas que você está fazendo. Obrigada. Mas é isso, a gente está muito esperançoso que possa haver uma tomada de consciência, né, das pessoas que lideram esse Estado, esse país e o mundo, né? A inteligência artificial, ela, a exemplo da teoria nuclear, né? De outras coisas que aconteceram por aí, de toda a tecnologia disruptiva, ela pode ser usada para o bem, para o mal. O nuclear que explodiu Hiroshima é o mesmo nuclear que aquece a Europa, né, desses frios que eles têm por lá. Muito bem, Mauro, muito obrigada pela sua presença. A gente fica por aqui, encerra aqui os cenários. Obrigada a você também que ficou até aqui nos assistindo. E não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir a Trends no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.